E aí, moçada, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar o espaço agrário no mundo em desenvolvimento no Brasil, né? É o último conteúdo nosso desse material, capítulo 12, e ele vai complementar o que a gente já viu lá no capítulo 11, que fala sobre a questão da produção agropecuária, né? Mas ali o foco era os países desenvolvidos, como que eles adotam a política agrícola lá e como que eles fazem para qual que é a principal produção lá daqueles países. Nosso aqui hoje agora o palco é os países em desenvolvimento, alguns mais ou menos desenvolvidos e também o segundo momento o Brasil. Então, a atividade agrária no mundo em desenvolvimento ela está muito relacionada com o período colonial. Então, todos os países subdesenvolvidos passaram por processo de ocupação pelas metrópoles, né? E as metrópoles obrigaram esses países a adotarem a política do plantation, aquelas plantações que eram voltadas para o mercado externo. Então, eram grandes áreas monocultoras, não é? Mão de obra escrava inicialmente, depois, no caso do Brasil, imigrante, e praticamente toda a produção era voltada para o mercado externo. Então, esse tipo de produção não priorizava o mercado interno, mas sim o mercado externo. Tá? E ela teve como participação o próprio governo que incentivou isso, né? No caso, o império, a monarquia, não é? E isso aí gerou uma grande concentração de terras. Vocês se lembram que a concentração fundiária é quando você tem poucas terras, muitas terras, né? Para poucas pessoas com muitas terras. Então, a grosso modo, esse aqui é um resumo, né? A produção hoje do mundo é diversificada, os países desenvolvidos têm uma tecnologia maior, empregam menos gente porque é muito mecanizado, enquanto os países subdesenvolvidos têm uma tecnologia mais atrasada, né? Mais tradicional, muitas vezes arcaica, dependendo do país. Só que tem os casos em desenvolvimento, apesar de serem pobres, eles têm uma tecnologia aí que está se modernizando. E aí gera o quê? Desemprego, porque a mecanização, ao chegar no campo, expulsa o trabalhador do campo, né? E muitas vezes o trabalhador do campo vem para as cidades, gerando o que nós chamamos de êxodo rural. Tá? Então ocorre um empobrecimento dessa classe trabalhadora. Não tem jeito. Aí ele coloca a questão por continente. Então a África, vamos começar aqui pelo continente africano, todos os países são pobres, né? 53 países, todos são pobres. Então você tem lá o deserto do Saara, o maior deserto do mundo, a África acima do deserto, a África branca, né? A África islâmica, muçulmana, e ao sul do deserto a África subsaariana, a África negra, né? A população mais sofrida do mundo está nessa África, na África subsaariana. Na África branca, você ainda tem uma tecnologia para produção agropecuária. Então, você vai ter algumas produções ali que tanto atendem o mercado interno como exportam. Na África negra, abaixo do Saara, subsaariana, abaixo do Saara, né, ela vai predominar os plantations, ainda da herança da época colonial, né, porque a África foi partilhada entre os países europeus, e você vai ter uma parte também de lavoura de subsistência. Então, é muito comum você ter no continente africano muitas famílias lá vivendo da terra para sobreviver. Tá? Então, você vai ter na África subsaariana uma produção de subsistência, baixa produtividade, e algumas áreas lá que são áreas ainda de herança colonial, que ainda tem os plantations, né? Produção voltada, mecanizada para o mercado externo. E na África tem a questão também da compra de terras, né? Então, a China hoje é o país que mais cobiça as terras, principalmente as terras férteis da África, para produção na África, mas voltada para o mercado chinês. Então, é muito comum hoje ter grandes empresas, o próprio governo chinês, investindo, comprando terras, as de melhor qualidade na África, principalmente na subsaariana, para produção voltada para o mercado chinês. Outra coisa é que a África, ela foi também, alguns países africanos, né, foram colônias de Portugal. Então, firmaram alguns convênios entre esses países portugueses, principalmente Moçambique, Angola, né, com o governo brasileiro. Então, técnicos do Embrapa, a empresa brasileira de agropecuária e pesquisa agropecuária, firmaram convênios, e esses técnicos aqui do Embrapa, né, esses pesquisadores, ajudaram a desenvolver também a agricultura, principalmente na savana na África,
que se assemelha ao cerrado aqui no Brasil. Então, aqui tem outro quadrinho, bem fácil. Na África predomina culturas tropicais, porque a maior parte do continente se encontra entre os trópicos, né? O norte, muitas vezes, fornece produto para o sul, né? A África branca fornece produto para a África negra, porque eles têm uma tecnologia mais desenvolvida e tem um pouco mais de solos mais férteis também, né? Inclusive, e você tem o predomínio de culturas voltadas para o mercado externo. Então, mesmo tendo uma produção grande de alimentos na África, boa parte deles é voltada para o mercado externo. Isso faz com que haja escassez de alimentos no continente africano e você tem uma grande quantidade de pessoas que não passam fome naquele continente. É uma contradição. Você tem um alimento, mas tem população que passa fome. O que a gente já falou várias vezes, né? O problema da fome é a questão da renda, não a questão da produção. Aí ele trabalha a questão da Ásia e do Sudeste Asiático. Tá? Então, a Ásia, parte leste, né, oriental, você tem importantes países ali, Singapura, Malásia, Brunei, Timor, não é? Tailândia, Laos, né? Boa parte dessa população ainda vive no meio rural, inclusive da China, né? E você vai ter várias culturas tropicais também, né? Cana-de-açúcar, coco, banana, borracha na Tailândia, né? Indonésia. Tem muita criação de animais, principalmente na China, que é o maior mercado ali, né? O suíno destaca-se na China, porcos e porcas, né? O maior produtor aí desse rebanho. E a agricultura lá praticamente é feita de forma intensiva, mas de jardinagem, aquela em pequenas áreas, médias áreas, onde o produtor, ele muitas vezes tem uma área escassa e produz lá com a família ou com trabalhadores de forma intensiva. Uso de muita irrigação, uso de muito adubo, muita processo manual mesmo, né? Só que ele, com essa produção da agricultura de jardinagem, que predomina, principalmente, pessoal, não esqueçam disso, né? A questão da risicultura, o cultivo do arroz. O arroz é a base alimentar dos asiáticos. Então, eles usam essas áreas, geralmente áreas, muitas vezes, de planaltos, né? Que tem um terreno de declive, eles cortam esse terreno, fazem lá curvas de nível, né? Isso é chamado terraceamento, né? Formação de terraços, para que eles consigam produzir também, tá? Então, eles têm como principal característica a agricultura de jardinagem, através de terraceamento, e você tem a produção para o mercado interno, o excedente eles vendem, né? Principalmente da risicultura, o cultivo do arroz. Tem outros produtos também, mas o que eles se destacam é nessa risicultura. Com relação à América Latina, o que eu falei há pouco, boa parte dos países dependem, né, da agropecuária, devido à herança colonial. Aqui nós tivemos os plantations também, né, as grandes plantações voltadas para o mercado externo, monocultoras. Você teve uma destruição do meio natural, porque você teve que plantar nessas áreas, colocar os animais, né, a pecuária, e você gerou também a questão da concentração da terra. Você tem que, no Brasil, em vários países, na época da metrópole, nós éramos colônia, os governos, né, o império, a monarquia, cedendo para os descendentes, os familiares, terras, né, os sesmarias, as capitanias hereditárias, são exemplos de grandes áreas doadas, né, pelos reis, no caso nosso aqui de Portugal, para que quem tivesse posses pudesse aproveitar essas terras. Isso aí gerou uma concentração de terras que vem ao longo do tempo, né? Isso aí passou de pai para filho, capitania hereditária, né? Pai para filho. E isso gerou até hoje, né, essa dualidade da concentração. Poucos aí com muita terra e muitos sem terra. E gerou também a questão de diferença, né, entre países. Alguns países têm uma tecnologia mais avançada, porque tiveram um processo de industrialização mais forte, que favoreceu essa tecnologia. Alguns têm uma tecnologia mais atrasada. Aqui eu até coloquei, né, o caso do Paraguai e da Nicarágua, eles têm uma grande dependência de produtos agropecuários, né? Então, o setor agroexportador é importante, 80% para mais de 80% para ambos os países, né? Então, eles vivem da produção de gêneros primários. Diferentemente do Equador, né, tem muito petróleo no Equador, o Equador faz parte da OPEP. Guatemala tem lá a questão do turismo também, né? Tem outros produtos lá dentro, você tem uma dependência menor. E o Brasil, que tem aí boa parte da sua
da sua participação no PIB, né, nas exportações do setor industrial e também do setor, principalmente do setor de serviços. Então, você vai ter uma participação um pouco menor se comparado aos demais países. Então, a América Latina tem essa característica, né? Isso aí, a questão fundiária é um problema grave na América Latina. Agora, no Brasil, eu coloquei aqui esse primeiro slide só para mostrar para vocês essa dualidade que existe, né? Você tem uma porção do Brasil que é extremamente mecanizada, né? O agronegócio, agrobusiness, né? A questão da agroindústria. Aí você tem aí uma divisão, essa estrada no meio seria uma divisão, e o lado direito aí seria o trabalho mais manual, né? A agricultura mais familiar, muitas vezes subsistência ou aquele excedente para o mercado interno, ou algumas vezes, né, quando há um pouco mais de tecnologia para o mercado internacional. Aí ele comenta que essa agropecuária, essa agricultura pode ser de forma extensiva e intensiva. A diferença de uma para outra é que na intensiva você vai ter uma maior produtividade, porque você usa mais tecnologia, você tem uma mão de obra mais qualificada, mais mecanização, você vai ter uma produção maior por hectare, né? Você vai ter o uso do solo de maneira constante, um rodízio de culturas, né? Principalmente na época chuvosa, na época seca. E a agricultura já chamada extensiva, geralmente é típica dos países mais pobres, os países, no caso do Brasil, né? É uma agricultura que tem mais tecnologia atrasada, mais rudimentar, né, tradicional. Você vai ter muita do manejo do solo de maneira inadequada, o solo não vai ter aquela fertilidade que seria num país de tecnologia mais avançada. Só que a agricultura extensiva ela tem perdido espaço porque, no caso do Brasil, nós temos aqui, né, a chegada do investimento do capital no setor rural. Então, você tem em várias áreas do Brasil, no centro-oeste, no nordeste, áreas de produção voltada para o mercado externo, né? Soja, milho, girassol, algodão, cana-de-açúcar, não é? Que tem uma produção extremamente intensiva. Então, tem áreas, né, de produção extensiva, baixa produtividade, ainda manual, ainda com tecnologias atrasadas, e tem área com tecnologia mais avançada, no caso intensiva. Aí eu coloquei isso aqui só para vocês terem uma ideia, essa infográfico aqui, esse infográfico, para vocês entenderem que você tem uma grande concentração de terra no Brasil. Então, varia de 25% a 75% de concentração aí de terras nas mãos dos latifundiários. O que é o latifundiário, professor? É o grande produtor rural. Então, a região centro-oeste é o berço do latifúndio, né? Você vai ter uma grande área, né? Os 3 estados são enormes, e você vai ter uma grande concentração de latifúndios aí, se comparado à área total da região. Aí, em segundo, vem o Nordeste, a terra dos coronéis, né? Aí você tem Sul e Sudeste, praticamente os mesmos valores, e o Norte, por ter ainda uma grande área verde, você vai ter a menor concentração de latifúndios, tá? Então, o latifúndio, ele ocorre porque, muitas vezes, o produtor chegou na área, chegou sozinho, e ele assumiu uma grande área, comprou um pedaço, mas aí acabou aumentando, né? Pressionando, aumentando, grilando áreas e se tornou um grande produtor. Então, o Centro-Oeste e região Norte, por serem áreas ainda desocupadas na década de 70 e foram áreas de fronteira agrícola, né? A gente vai ver daqui a pouco. O produtor que veio acabou abocanhando um grande espaço de áreas nessas regiões aí para avançar sobre as áreas nativas, né? E implementar aí o agronegócio. A pecuária, pessoal, é mais ou menos praticamente igual, né, à agricultura, né? Ela pode ser intensiva, extensiva, sendo que a intensiva você vai ter, o que eu falei na agricultura, uma alta produtividade. Então, o gado é confinado, ele é preso, né, estábulo, recebe tratamento especial, vacinação, veterinário, ração balanceada, né? E ele tem um tempo de abate menor, né? Então, ele tem um tempo lá para ser abatido, para ser sacrificado, para virar ou carne bovina para alimento, ou matéria-prima, né, no caso aí do couro. E tem a pecuária extensiva, no qual o gado é criado solto, então ele vai ter que se virar para encontrar o alimento, ele vai ter que ir para o pasto, né, e procurar esses alimentos. Hoje em dia o pessoal cria na extensiva, mas tem piquete, né? Eles separam as áreas lá, porque o gado, a cada tempo, eles vão comendo aquela pastagem natural em determinadas áreas. Então, a extensiva, a diferença para a intensiva é que a produtividade é menor. Então, para o abate, o gado demora um pouco mais, muitas vezes a carne não tem aquela mesma qualidade. Tá? Então, isso também é praticado no Brasil.
E o Brasil, com relação a rebanho, pessoal, se destaca porque ele tem grandes rebanhos, não só bovino. Nós somos o líder aí, né? Aqui pelo, pelos dados, vocês conseguem ver, né? O maior criador aí em 2008, é um dado antigo, mas o Brasil é o maior rebanho comercial bovino, bois e vacas, né? Aves, né? Você tem principalmente o frango, né? Galinha e galos, no caso. Você vai ter nós éramos em 2008 o quarto maior criador. Suínos, porcos e porcos, o terceiro. Ovinos, ovelhas e carneiros, né? O macho, 18º. Você tem países com uma tradição maior que a nossa. Caprinos, cabras e bodes, né? Nós éramos 16º, e equinos, éguas e cavalos, né? Macho e fêmea. Nós éramos o quarto maior criador. Então, a participação, aqui ele coloca participação, sendo que nós temos importantes rebanhos, se destacando aí o maior rebanho comercial do mundo, né, de bovinos, é do Brasil, sendo que Mato Grosso é o maior rebanho do Brasil, né? Então, nós somos 3,5 milhões de pessoas aqui em Mato Grosso, nós temos o maior rebanho aqui dentro do estado, tá? Vai dar em torno aí de 30 milhões de cabeças de gado dentro do estado, vai dar praticamente 10 cabeças, mais ou menos, uma analogia para cada mato-grossense. Tá? Agricultura e agroindústria, outro item que ele coloca. A agricultura é quando você tem aquela agricultura mais familiar, não é? Agricultura voltada para o mercado interno, poucos trabalhadores, não é? Muitas vezes não tem aquela qualificação. A agroindústria já é a parte da agricultura empresarial, do agronegócio, né? Ela produz em grande quantidade para o mercado externo, monocultura, né? Um só gênero agrícola, você tem muita mecanização, poucos trabalhadores, grandes áreas, né? Latifúndios, tá? Diferentemente da agricultura familiar. Só que aí tem aquela crítica que eu sempre falo, né? Eu coloquei esse gráfico para vocês entenderem. Boa parte do alimento que nós consumimos vem da agricultura familiar. O verde aí, só para você ter uma ideia, 70% da gente consome vem da agricultura familiar, pequeno e médio produtor, que produz para o mercado interno. 20 e poucos por cento é agronegócio, que vem aí para a nossa mesa, né? Terras utilizadas, né? O agronegócio, quase 80% da terra pertence ao agronegócio, sobrando 20 e poucos por cento para a agricultura familiar, ou seja, a agricultura familiar produz para a nossa mesa, mas tem a menor quantidade de terras utilizadas. Crédito do governo, outra disparidade, vocês observem, o amarelo é agronegócio, né? Vocês verem que mais de 80% do crédito aí o governo fornece para o agronegócio, deixando pouco aí, cerca de menos de 20% para a agricultura familiar. E com relação ao emprego, outra coisa abismal, né? Quem mais emprega hoje é a agricultura familiar, se comparado ao agronegócio. Então é bom que vocês façam uma reflexão, né? A importância do agronegócio. Ele é importante porque ele gera, né, um saldo positivo para a balança comercial, só que a nível de emprego, a nível de consumo interno, ele não tem essa participação que todos aí acham que tem, né? E aqui eu coloquei mais um item interessante, que é o Plano Safra. É um plano que todos os anos o governo lança, né? A safra geralmente começa no meio de um ano e termina no meio do outro ano. E aqui tem a safra 2018 para 2019. Ela teve um volume aí, né? 11 bilhões que foi emprestado pelo Banco do Brasil, que é o principal banco que empresta para os produtores rurais, sendo que a maior parte coube a quem? A agricultura empresarial, agronegócio, 7 bilhões. O médio produtor teve 2 bilhões e 100 milhões, não é? E a agricultura familiar, 2 bilhões e 200 milhões. Ou seja, se você pegar a soma da agricultura familiar e do médio produtor, não vai dar, né? Vai dar um pouco mais da metade do agronegócio. Então, você vê que até nisso há uma disparidade. Tá? Por isso que muitas vezes você vai comprar um produto do nosso dia a dia, está caro, né? Um pacote de arroz, 1 quilo de mandioca, né? Está caro por quê? Porque muitas vezes a produção é escassa, você tem uma produção mais para exportação, falta para o mercado interno, e aí é aquela questão, né? Se você tem uma oferta de produto menor que a demanda, a tendência do preço é subir, tá? Dando sequência, nós temos a questão das fronteiras, falei há pouco, né? Então, aqui eu coloquei um mapa da região centro-oeste do Brasil, dentro do Brasil, né? Que ela passou a ser ocupada pela soja a partir dos anos 90, 2000, né?
Desde a década de 70 já tinha, mas a ocupação se deu, de fato, a partir dos anos 80, dos anos 90 e 2000. Então, você tem um país da soja, que é esse centro do Brasil, uma parte do centro-sul, né? É uma fronteira agrícola que surge lá com os governos militares. O governo militar criaram uma série de planos, né, para ocupar a região centro-oeste, onde estava Brasília, um pouco da região norte, para retirar a pressão da região sudeste, onde estava lá a antiga capital Rio de Janeiro, e também do sul, né, muitos conflitos de terra no sul, porque as terras eram escassas para muita gente, e muitos migraram, né, do sul, do sudeste para a região centro-oeste e abriram uma série de cidades aqui, importantes cidades no Mato Grosso do Sul, Goiás. E mais recentemente, pessoal, aqui já é da década de 90, né, 90 para cá, você tem o deslocamento dessa frente de agricultura também para a região norte. Não só para o norte, mas principalmente para o nordeste. Então, você tem aqui, na Bahia, no Piauí e Maranhão, áreas que tinham características semelhantes aqui do Cerrado, né? Terreno plano, clima tropical, chuvoso numa época, seco na outra, né? Terras lá que poderiam ser aproveitadas porque eram planas, né? Ácidas, mas planas, e acabaram sendo ocupadas. Aí surgiu Mapitoba. Essa palavra é interessante, mas essas são as iniciais dos estados que formam, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. 3 estados da região nordeste, né? Maranhão, Piauí e Bahia, e um da região norte, no caso Tocantins. Esse nosso livro trabalha Matopiba, né? Desculpa, o nosso livro trabalha Mapitoba, tem alguns livros que trabalham Matopiba, mas é uma só inversão das siglas. Ele pega lá Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A mesma coisa, só inverteu ali a questão das iniciais dos estados. Tá? Então, esses 4 estados aí, 3 do Nordeste e 1 do Norte, têm se destacado na produção de gêneros agrícolas, principalmente produtos de exportação, soja e milho, né? E se tornaram áreas aí de expansão são consideradas as novas fronteiras agrícolas no Brasil, né? Meio que substituindo aí a região centro-oeste, uma partinha da região norte também. Dando sequência, nós temos a questão da agropecuária e o Código Florestal. O Código Florestal ele surgiu nos governos militares, não é? Ele teve uma redação naquele momento, tá? E o objetivo dele maior era preservar as áreas verdes, né? Ordenar a ocupação dessas áreas, o uso do solo dessas áreas. Aqui eu coloquei um gráfico em pizza, só para vocês entenderem, né? O Brasil tem uma área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Quando eu transformo esses 8 milhões em hectare, vai dar 850 milhões de hectares, né? Aí ele coloca no gráfico aqui que você tem áreas públicas preservadas 50% e você vai ter 11% de área preservada dentro das propriedades rurais. São áreas particulares, mas que são preservadas porque o Código Florestal estabelece isso. Ele estabelece que tantos por cento da Amazônia tem que ser preservado, propriedade rural, do Cerrado, enfim, ele traz essa legislação, tá? E ele coloca que 27,7% das áreas você vai ter no Brasil produção agrícola, né, agropecuária e agrícola também, né, 236 milhões de hectares, né, 2 milhões e poucos de quilômetro quadrado, e você vai ter cerca de 11% de outros usos, cidades, indústrias, enfim, áreas de ocupação, né, outras atividades, garimpo, extração mineral, 95 milhões. Então, 61% do nosso território ainda é uma área teoricamente preservada, né? E você vai ter cerca de 39% da área ocupada. Uma parte dela, a maior parte dela, pela agropecuária e uma menor parte para a questão das cidades, das indústrias, né? E outros meios também. Só que aqui eu peguei um corte para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo com relação ao Código Florestal. Ele foi criado lá na década de 60 pelos governos militares, foi aperfeiçoado agora mais recentemente, nos anos 2000. E nesse aperfeiçoamento que houve do código, apertou-se as leis. Então, ela se tornou um pouco mais severa, né? A fiscalização, a multa, né? O embargo da área. Por quê? Porque desde 2000 para cá, você vai ter um avanço do setor de área agrícola, de pecuária, nas áreas verdes. Se você observar 2000, Mato Grosso, e 2016, você vai ver que houve uma redução do verde, ou seja, as áreas que ainda tinham formação vegetal nativa foram antropizadas.
a pecuária extensiva, a agricultura, a monocultura, né? Monocultura agroexportadora, enfim. Então, o Código Florestal ele passou por algumas mudanças e aumentou a fiscalização nas áreas degradadas. Isso foi até bem recentemente. Só que, há pouco tempo atrás, alguns governos que entraram não procuraram aumentar a fiscalização, proteger o meio natural, e vocês têm visto, né? Não é eu que estou dizendo, mas é a imprensa, um aumento da devastação das áreas, né, dos biomas do Brasil. Infelizmente, o código ele foi cumprido aí nos últimos 20 anos, nos últimos 4, 5 anos para cá, ele tem sido descumprido automaticamente, aumentando a degradação ambiental. Tá? E isso gera, porque o código ele surgiu para que mantivéssemos áreas preservadas. Só que o agronegócio fala, não, muita área preservada prejudica a questão econômica. Então, é um embate, né, entre a produção agrária, a produção pecuária, com a preservação ambiental. A questão da terra. Então, aqui eu coloquei um outro gráfico para vocês entenderem que a terra no Brasil é mal distribuída, é concentrada. O que é estrutura fundiária? É quando você tem uma organização das terras, a quantidade de estabelecimentos rurais, e vocês percebem que aqui eu tenho menos de 10 hectares, de 10 a 100, de 100 a 1.000 e mais de 1.000. Então, vocês colocar a quantidade de estabelecimentos rurais, 50% eles ocupam terras que equivalem, né, a menos de 3% das áreas do Brasil. De 10 a 100 hectares, você vai ter 39% dos estabelecimentos rurais e você vai ter 18% das áreas. Então, se você pegar 18 mais 2, você vai ter 20%, 81% das propriedades, 81%. 81 não, 89, né? Quase 90% das propriedades, tendo aí o quê? Cerca de 20% das terras. Aí aqui, propriedade mediana. 8,3% dos estabelecimentos tem 31% da área em hectare. E aqui que está o mais nítido. 2,6% dos estabelecimentos rurais no Brasil ocupam 47% das áreas no território nacional. Ou seja, você vai ter o quê? Uma grande concentração de terras. Tá? Então está aqui, 47% das propriedades possuem menos de 10 hectares, tá? Só que aqui não bate porque o dado é diferente, né? E ocupar 2,7% das propriedades no Brasil. Aí, esse dado também é diferente, mas ele coloca 0,91% das propriedades rurais, com mais de 1.000 hectares, ocupam quase metade das terras no Brasil. Certo? Então, o que ele mostra aqui, apesar de não ser os mesmos valores, né? Porque aqui é um valor de 2017 e aqui é um valor de 2006. O censo agropecuário, e o outro aqui, né, é um outro dado aqui que não condiz com aquela realidade, que são momentos distintos. Mas o que a gente pode resumir? Que você tem uma concentração de fundiária, concentração de terras. Pouca gente com muita terra, não é? No caso aqui, você vai ter 2,7% dos estabelecimentos rurais com metade das áreas no Brasil, né? E você vai ter o quê? 43% dos estabelecimentos rurais no Brasil com menos de 1% das áreas. Uma grande concentração. E aqui ele coloca, né, como que é a concentração por regiões, grande propriedade predomina no norte e centro-oeste, aqui que você vai ter os grandes latifúndios, né? Em seguida, nordeste, sudeste e sul. A média propriedade, que está aí entre 10 e 1.000, né? Vamos colocar aí entre 10 e 1.000, vamos chamar de média, né? Eu costumo falar de 100 a 1.000, né? Média propriedade. Você vai ter grande concentração no nordeste e sudeste, e a pequena propriedade é lá do sul. Então, lá do sul que você vai ter as áreas menores que 10 hectares, pequena propriedade rural, que você vai ter, geralmente, agricultura familiar. Então, muitos agricultores que vieram do sul para cá, na década de 70, chegaram no centro-oeste e encontraram terras baratas, compraram terras, muitas terras, e se tornaram grandes aí latifundiários. Muitas cidades aí são formadas, né, por migrantes sulistas do interior do estado de Mato Grosso. Essa questão das terras não é uma questão atual, que eu falei lá no início, né? Desde as Seis Marias, capitanarias hereditárias, né? A lei de terras, criada em 1850, o que você tem? A lei Eusébio de Queiroz, proibição do tráfico negreiro. Junto com ela, o governo, na época, criou, vamos fazer o seguinte, quem pode comprar terras no Brasil é quem tem posses. Ou seja, trabalhador, negros, não tinha condições e não podia ter terra. Então, foi uma forma do governo manter as terras concentradas em mãos de poucos aí, não é? A lei de terras, ela favoreceu essa concentração de terras.
Tentando reverter essa situação, na década de 30, lá no governo de Getúlio Vargas, foi criado o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com o intuito de redistribuir as terras, né? A reforma agrária quer dizer isso. Até hoje nós estamos esperando. Alguns momentos tivemos reforma agrária, mas não total. E aí nós tivemos também lá nos governos João Goulart, o Jango, teve a questão de discutir a reforma agrária, inclusive muitos dizem que isso foi o motivo da sua queda, né? Reformas populistas. E na década dos militares nós temos o que? O Estatuto da Terra, que era uma forma de organizar a distribuição da propriedade rural, só que também não houve grandes avanços na questão da distribuição de terras. Até que em 88 surgiu na Constituição alguns itens, né, alguns artigos que diziam que era possível a reforma agrária desde que a propriedade fosse grande, aquela lá acima de 1.000 hectares, né, e improdutiva. Tá? Então, a partir da Constituição de 88, você tem, por parte do governo, leis que subsidiam, né, a questão da distribuição de terras, a famosa reforma agrária. E muitas vezes a reforma agrária é feita com o apoio do INCRA, que é um órgão do governo, uma autarquia do governo, né, que compra muitas vezes a terra improdutiva para que haja distribuição entre os assentados. Tá? Muitas vezes acontece isso. Só que a reforma agrária tem aquele grande dilema, né? Não adianta você dar a terra se não dá condições para pessoas ficar ali. Muitas vezes você distribui uma terra para muitas famílias, mas você não dá escola, você não asfalta, você não dá nenhum tipo de garantia de tecnologia agrícola. Se ele produzir, quem que vai retirar aquele produto? Você não tem um mercado. Então, a reforma agrária tem que ser pensada, né, de uma forma ampla, não só dar terra. Está aqui sua terra, pronto, acabou. Você tem que dar condições para manter aquele pequeno produtor naquela área. E aí você tem o quê? Você tem alguns movimentos que surgiram no passado pela luta da terra, né? Zigas camponesas, década de 40, o Francisco Julião, né, líder do Partido Comunista do Brasil. Geralmente os movimentos ligados à reforma agrária são movimentos da esquerda, né, que buscam melhorias sociais, participação popular, não é? Eles se contradizem à direita, que são os proprietários, né, que são os donos das áreas. E você tem o quê? Você tem lá na década de 40, 50, 60, esses movimentos aí que surgiram tentando reivindicar a reforma agrária, principalmente no Nordeste e outras regiões para onde eles se espalharam. Só que eles foram perseguidos, né, o governo, principalmente os governos militares, perseguiram e sufocaram esses movimentos. Na década de 80, com o fim da ditadura militar em 85, surge o MST, 84 85, surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, que tinha como meta, né, que houvesse uma distribuição de forma igualitária das terras. Também foi um movimento que surgiu, tem aí sua importância política, né, dentro do território nacional, só que até hoje não conseguiu fazer de fato uma reforma agrária. Nós sabemos, vocês viram agora há pouco o gráfico que eu mostrei, que você tem um pequeno número de estabelecimentos com uma grande área no Brasil, ou seja, uma grande concentração fundiária. E, por fim, nós temos a relação de trabalho no campo, né? Então, no meio rural, você tem várias formas de relação de trabalho. Tá? Geralmente, você vai ter relações de trabalho lá envolvendo o patrão e o empregado, muitas vezes o pequeno proprietário, o médio, o grande proprietário. E uma das relações é a parceria. O que é a parceria, professor? É quando você não tem a terra e você divide com o proprietário da terra, que você vai fazer o contrato de parceria, a produção. Aí, quando você pega metade da produção e divide com o dono da terra, é meeiro. A parceria é chamada meeiro. Ó, eu produzi lá 1.000 sacos vamos supor, de milho. Eu vou pagar, pelo uso da terra, 500 para você e 500 vai ficar comigo. Isso é meeiro, metade e metade. O terceiro é quando você fica com 1/3 e o dono da terra com 2/3. Depende do contrato. Ou o contrário, você pode ficar com 2/3 e o dono da terra com 1/3. Depende do contrato que vocês fizeram. Você vai ter que dar uma parte da produção. O quarteiro é a mesma coisa. Você produziu 1.000 sacos, você vai ficar com um quarto, 250. 750, 3/4 com o dono da terra. Mas pode ser o contrário também, dependendo do acordo que você fez de parceria. O arrendatário, o arrendamento, é quando você aluga a terra. Você tem condições financeiras, você aluga, vou pagar para você R$5.000 todo mês para produzir sua terra. Vamos fechar o contrato? Vamos fechar o contrato. Fechou o contrato, aí você produz, se você tiver um lucro maior, você paga lá os 5.000 e você estabelece lá um valor lá, pode ser 5.000, mais ou menos, né? E
um período para você pagar aquele valor. Aí você tem a relação de trabalho quando você contrata, né, as pessoas, trabalho temporário e trabalho permanente, tá? O assalariado temporário é aquele cara que é contratado para trabalhar durante, geralmente, o plantio e a colheita, e o permanente é aquele que fica direto na propriedade rural. Muitas vezes a diferença maior é que o permanente tem os direitos trabalhistas assegurados, diferente do temporário, que fica lá 1, 2, 3 meses só e depois é dispensado e volta somente para quando ele trabalha no plantio e volta para a colheita. E nós temos também uma relação de trabalho que é mais ou menos conflituosa, que é a questão do poceiro e do grileiro. O poceiro é quem não tem terra, ele não arrenda, ele não faz a parceria, mas ele invade. Ele invade a terra e acaba dizendo que a terra é dele. Muitas vezes a própria polícia, a justiça tem que tirar esse poceiro, tá? Mas muitas vezes, através do uso capião, né, o uso da terra, ele pode, no futuro, lá, se ele ficou muito tempo naquela terra, ter o título de propriedade. Se o governo assim, né, tanto municipal, estadual ou federal, achar. O grileiro é o mesmo poceiro, ele invadiu uma terra, tomou aquela terra para si, só que ele falsifica um documento para dizer que é dono da terra, diferente do poceiro. O poceiro não tem documento. Essa palavra grileiro vem da palavra grilo, né? Eu tive uma aula uma vez na geografia agrária que a professora disse, o grileiro ele pega, digita, naquela época era datilografia, né? Você faz o documento, coloca numa caixa de sapato e coloca um grilo dentro. O grilo, o inseto, libera uma substância que deixa o papel com cara de envelhecido, parece um documento real. Então, o grileiro, muitas vezes, ele tem um documento falso para dizer que é dono da terra, né? E muitas vezes não é. Tá certo, pessoal? Era isso, então, o conteúdo aqui está o exercício de vocês, tá? Essas 2 páginas, vocês procurem fazer com calma e entregar aí, tá? Valeu, galera. Então, vou fechar aqui com vocês. Obrigado pela participação. E, se Deus quiser, a gente vai continuar em nosso conteúdo aí no próximo ano. Grande abraço.